E aí, galera, beleza? Estamos de volta depois de um tempão aqui, de novo, para mais um podcast no Ciência para a Saúde. Então, de novo, estamos aqui, eu, Otávio Luiz Franco, e quem? Jô, Bernardo Petris. Fala aí, Bernardo. Quanto tempo que a gente não conversa mais sobre ciência, não conversamos mais nada, você me abandonou? E aí, pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo parado, a gente resolveu retomar o nosso podcast. A ideia é que a gente tenha toda semana um conteúdo sobre ciência. Lembrando que a ideia do Ciência para a Saúde é popularizar a ciência. A gente quer tirar a ciência, os cientistas do Olimpo, e levar essa ciência para todo mundo, que ela seja consumida no cotidiano, e essa é a nossa ideia. A gente não gosta nem de falar de um tema específico, a gente gosta de falar de boa ciência, independente de qual tema. Eu acho que a ideia hoje é a gente bater um papo entre nós dois. Eu acho que hoje é uma ideia legal. Não sei que Olimpo é esse, não, meu filho. Porque, assim, eu nunca tive nesse lugar aí, não. Você Mas a não. gente. Eu não. Mas a gente sempre rala muito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa conversão. Porque o que está acontecendo hoje, gente? É uma das problemáticas hoje do país é que o cientista hoje não tem mais espaço, né? Então, uma das coisas que a gente vem discutindo nos últimos meses e nos últimos anos é que a gente forma muita gente, um monte de gente termina o doutorado mas depois ele fica sem emprego, desmotivado, ele não consegue encontrar um lugar ao sol. E ao não encontrar um lugar ao sol, ele se desmotiva em fazer pós-graduação. Então eu ouço muito o tempo inteiro a galera falando assim: cara, eu não vou fazer pós-graduação, isso não dá camisa para ninguém. E eu discordo. Eu discordo. Discordo por muitos motivos, porque eu realmente acredito na pós-graduação, acredito na pesquisa e acredito que isso muda o futuro de um país. Então, hoje, nós vamos conversar aqui com um CEO de uma empresa ele vai falar um pouquinho da formação. Bernardo, fala um pouquinho da sua formação antes da gente começar esse papo de como a gente converte, como é que não converte. Fala para Legal, nós aí. legal. Eu sou formado em educação física, então, para começar, a ciência ela é transversal. Eu fui trabalhar com áreas correlatas à educação física e áreas que também não tinham nada a ver com a educação física. Fiz mestrado em educação física na área de doenças crônicas e depois me doutorei em genética e biotecnologia, sempre numa visão molecular de como o exercício modificava a nossa fisiologia, muito interessado do ponto de vista molecular. E no meio dessa brincadeira eu me interessei por microbiota, acho que já tem episódios que a gente falou só sobre microbiota, mas o fato é que o que eu percebi que nessa formação totalmente transversal é que a ciência não é uma lacuna fechada. A gente deve, inclusive, ter essas experiências múltiplas, essa formação. E depois, com isso, eu segui uma carreira mais na gestão. Tive a oportunidade de ajudar a estruturar um curso na área superior de educação física, numa universidade aqui em Brasília, a UDF, onde estou até hoje, vai fazer 13 anos. Passei pela gestão do curso durante muitos anos, ajudei a formar centenas de alunos na área de educação física, e depois tive uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre gestão da, da pesquisa na universidade. Então, olha que legal, eu fui um aluno de iniciação científica, e depois ganhei a oportunidade de gerenciar o programa de iniciação científica, o programa de captação de fomento para a universidade, e criar uma cultura, ajudar a criar uma cultura de ciência numa universidade privada, que a gente sabe que muitas universidades privadas ainda estão trilhando esse caminho, não é muito igual às públicas, que tem muito mais fomento, muito mais incentivo, e algumas privadas estão fazendo um bom caminho, né, estão acertando bem isso, ainda tem muitos desafios, então eu tive só a oportunidade de aprender esse tipo de gestão. E depois de agora 13 anos atuando como professor de fisiologia humana e gestor, agora eu faço uma transição que é ir para o lado do empreendedorismo, tá? Com a startup que a gente está estruturamos na verdade, usando o arcabouço de gestão, a ciência, unindo tudo isso e agora dando um novo rumo para a minha carreira, para uma área que eu confesso que tem me animado muito para o futuro dela, apesar de incerto, porque nada, na verdade, nada é certo, né? Mas com certeza muito animado por que está vindo para a gente. Eu acho que hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Não, acho que é legal porque a maior parte das pessoas que faz mestrado, faz doutorado, eles pensam assim, cara, eu vou ser professor universitário. Sim. Essa é a formação básica aqui no nosso país. Então, como é que. Porque assim, você passou por tudo, né? Fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, depois virou professor, depois virou gestor.
por que transitar? Porque, assim, tecnicamente, como todo professor no Brasil, um professor é milionário, né? Os caras ganham dinheiro pra caramba, ficam Pô, bilionários com o salário de é, professor. Mas há uma certa felicidade da gente ser professor. Ser professor é legal pra caramba. Então, eu sim. falo assim, qual é a sensação inicial de você ter uma formação para poder, primeiro, formar gente e, de repente, você fala, não, agora eu vou transitar para uma outra área que tem uma dinâmica diferente, um objetivo diferente. Me conta lá. Dá Legal. medo? Dá medo fazer isso? Show. Essa resposta ela envolve muitos fatores. Eu vou ser brutalmente honesto no que eu vou falar aqui. Ah, que obviamente envolve a dinâmica profissional onde você está inserido. Então, eu não vou poder falar por todas as universidades, eu vou falar da minha experiência, tá? E também não vou falar necessariamente do meu empregador, porque eu acho que a minha experiência ela reflete muitos. Mas assim como muitos, a pandemia mudou a vida de muitos de nós perdemos emprego, tivemos que procurar outras alternativas. E o que eu percebi que dada a formação que eu tive, então eu fiz 2, 3, 4 pós-doutorados, eu cheguei num ponto onde eu não vislumbrava mais crescimento profissional. Eu já tinha dominado tudo que eu precisava dominar, contribuído tudo, e eu percebi que começou a haver um sentimento de que eu poderia entregar mais, e mistura com desvalorização pessoal. Então, essa transição, ela foi relativamente fácil, porque com essa nova perspectiva de empreender, eu voltei a ter o ânimo que eu tinha no início da carreira, quando eu estava crescendo como professor gestor. Então, isso eu voltei a ter agora. Qual que é a decisão? A decisão é que o empreendedorismo, ele é bem certo. A gente vende ele como uma grande certeza, mas no fundo, a gente está aqui falando que nada é certo. Nada é certo, né? Existem carreiras. O brasileiro está muito. O brasileiro médio, Otávio, você falou nós fomos treinados para achar o seguinte: qual que é o Olimpo do pesquisador? Passar numa federal. É, é Olimpo. isso mesmo. Meu pai é um professor de federal, fez uma carreira na federal, né? Um excelente profissional. Mas a universidade pública não vai abraçar todos os doutores formados no Brasil. A privada, que corresponde ao maior percentual do alunato brasileiro no ensino superior, majoritariamente, isso bate 70% ou mais, vai abraçar, mas não vai também conseguir abraçar todo mundo. E aí eu senti uma lacuna, Otávio, que é a seguinte: o Brasil está formando doutores e esses doutores não estão dialogando com a indústria nem com as necessidades do mercado. Eu fui treinado para jogar o jogo da CAPES, por exemplo. Ter uma carreira, pontuar, escrever artigos, e fiz isso muito bem. Mas chegou um ponto em que o máximo que eu consegui fazer não fazia mais diferença nenhuma do ponto de vista da minha carreira. Então eu virei a chave. Virei a chave, como diz os outros, queimei as pontes necessárias para seguir esse caminho. E eu acho que agora está tendo uma nova geração de brasileiros pesquisadores que estão começando a ver o empreendedorismo como um possível caminho, né? É novo para nós, né? Para você também eu sei que é novo. Mas é um caminho ou é um desespero pela ausência? Vamos repensar aqui, Legal. porque às vezes a gente pensa assim, será que eu entendo que existe realmente uma necessidade enorme da gente fazer isso pelo país. Porque eu sempre penso, a gente vai desenvolver tecnologia para o nosso país e depois, cara, a gente vende para os outros países. Não me encaixa na cabeça a gente viver sendo colônia eternamente, ou de uma forma exploratória ou de exploração por ausência de Claro. tecnologia, né? Mas eu não vejo esse movimento porque há um amor ainda dos pesquisadores pelo país para tentar mudar. Eu tô vendo uma maneira de desespero, né? Então o cara, porra, não tem emprego aqui, mano. Eu não tenho emprego ali, eu vou montar aqui um quiosque para vender Tá. bolinho. Então, como é? Ó, é um caminho. O que acontece é que nós não fomos treinados para enxergar esse caminho. Não é desespero. Pode ter gente que está fazendo isso no desespero. Não foi o meu caso. É um caminho, esse caminho sempre existiu, só que a academia não treinou a gente. Eu falo categoricamente, o ensino brasileiro, em qualquer estrutura, de base ou superior, não treinou o brasileiro para empreender, para ganhar dinheiro. Nós somos treinados para ser empregados.
Mas esse caminho sempre existiu, a demanda da sociedade sempre existiu. Olha que o Brasil dificulta nosso esse processo, mas sempre existiu. Quando eu comecei a fazer essa transição, eu comecei a ter contato com o mundo das startups, dos investidores, das acelerações, e ainda conheço muito pouco sobre isso, na verdade seja dita. Mas do pouco que eu conheci, eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas fazendo. E eu pensei comigo, caraca, eu não conhecia nada disso. Eu me senti um ignorante. Eu fui conversando com pessoas que tinham currículos parecidos com os meus, mas não tinham quase nada de publicação. Mas já estavam da indústria farmacêutica, fazendo P&D, gerenciando times. E eu perguntei para algumas dessas pessoas, mas vem cá, como é que... E a maioria dessas pessoas fala assim, não, quando eu me doutorei, eu fui tentar buscar a indústria de cara, eu não fiquei mais querendo publicar, eu fui ofertar meus serviços de gestão, na pesquisa disso. E então eu falei, gente, existe muitas pessoas. Acho que a indústria farmacêutica no Brasil é a que mais consegue fazer isso de uma maneira bem feita. Mas existe esse caminho. Eu percebi que ele existe. E agora o que eu estou fazendo agora? Eu estou quase trabalhando como um aluno de iniciação científica, conhecendo, sendo instrumentalizado e aprendendo um caminho novo que não me foi ensinado na universidade. E eu, como gestor, como coordenador de educação física que foi durante anos, percebi que na grade também não havia nada que eu estava ensinando meus alunos. Eu fiz essa crítica para mim e, né, eu falei, cara, eu não estou Então ensinando. nós vamos citar a Helena Franco agora, cara, para essa falta de formação, desaplaudido, Essas desaplaudido, pessoas estão desaplaudidas. desaplaudidas, porque assim, é muito como é que a gente não tem o treinamento para sobreviver, né, para poder empreender? Mas isso eu também percebi, porque eu, embora venha de uma família de empreendedores, né, também não tive treinamento nenhum. Na biologia não tive, mesmo no curso de pós-graduação, no mestrado, doutorado em bioquímica. Essa coisa de empreender veio muito da parte prática familiar, né? E mesmo assim, hoje, agora eu começo a me sentir mais confortável, mas no começo não, era totalmente desaplaudido e Desaplaudido. desconfortável. Gente, pra vocês não sabem, o desaplaudido, a filha ilustre do professor Otávio Franco aqui, é uma mini gêniazinha também. E esses dias ela veio com um termo que quando a pessoa não merece nada, ela é uma desaplaudida. É Aplaudida. o oposto do aplaudido. Então nós vamos usar agora, quando a gente for, é uma palminha, É, quando for bom assim, é. pá, e quando for ruim, a gente desaplaude. Viu, Helena Franco? Eu falei que eu ia roubar essa ideia pra mim, mas eu tô dando crédito pra Para você você, no YouTube, tá? exatamente. Então tá Olha bom. aí, gata, para você. Franco, Você é Helena aplaudida, Franca. você Pronto. é bom. Olha, você... Eu perdi até qual foi a pergunta, mas eu acho que eu vou retomar aqui. Não, da formação, porque a gente não tem formação de Perfeito, empreendedorismo, né? perfeito. Olha só, eu escrevi um artigo há um mês atrás sobre isso, um artigo chamado Limonada, Chocolate e Lições de um Empreendedor Tardio. Quando meu pai foi fazer o pós-doutorado dele no exterior, e nós éramos adolescentes, nós fomos juntos e trabalhávamos num time de futebol. Jogamos no time de futebol, né, sem talento nenhum, mas jogamos. Meu irmão jogava bem ou não. E aí, o time, para conseguir custear, né, as suas viagens, o uniforme, tinha uma parceria entre os mercados que dava uma maleta de chocolate, doces e tal. E as crianças tinham que vender a um preço. Eles compravam o preço de custo, depois vendiam a mais e a margem era usada, então, para comprar o meião. Tal. Bom, ali foi minha primeira dívida, porque eu comi todos os doces e eu tive que tirar do meu bolso ali. Só que olha como já é a cultura. Essas crianças desde cedo, e você vê isso nos filmes americanos, né? As menininhas montando aqueles estandes de venda de limonada, os vizinhos comprando. E eu comecei a perceber que eu não estava enraizado essa coisa do empreendedorismo de nenhuma forma. Era, inclusive, o sentimento de vender para mim era algo incômodo. E a gente associa que não, para empreender tem que ter tino comercial. A gente escuta umas coisas e parece que só pessoas que têm isso, né? Mas o fato é que nós não fomos ensinados a isso na escola. Nós não fomos Nem ensinados. estimulados, Não, né? nem Nem tão pouco estimulados. estimulados. E arrisco até dizer, isso é polêmico, mas no Brasil ganhar dinheiro é pecado. E o sucesso dos outros é pecado. Eu sou um Tá? pecador. Pô, Eu sou eu um espero que pecador. seja muito pecador. Mas eu odeio essa premissa. Né? Não tenho paciência nenhuma com quem pensa assim. Então, cara, pode até desligar, nem sai, nem continua escutando isso. Porque o fato é que a gente tem que incentivar as pessoas a gerar renda e gerar mais empregos, né? E isso é uma das coisas que me motiva. E o fato é que agora essa visão ela chegou de que tudo bem, você tem uma startup, você tem que
gerar novos empregos, gerar oportunidades, vender o seu produto, vender o seu serviço. E eu falei, caramba, que legal. Fui formado em fisiologia, genética, tudo isso, aprendi tudo. O DNA, a proteína, o exercício, a fisiologia. E aí, o que eu pensava nos meus alunos? Eles sabem tudo de fisiologia, mas eles não sabiam montar uma hora-aula, não sabiam quanto cobrar, não sabiam sobre um contrato de personal. Os meninos saíam formados, mas não sabiam ganhar dinheiro. Mesma coisa eu percebi com a minha esposa, sabia tudo de dente, harmonização facial, tudo. Botox, tudo. Mas ela não aprendeu a fazer gestão do consultório. Então, e olha, esses exemplos. São frequentes, na verdade, é o mais comum, né? Então, para mim tem sido o desafio que é virar a chave e tirar a cartola do pesquisador, de qualquer coisa, e falar, tudo bom, agora a gente tem que pensar em negócio. E não é fácil, não é trivial. Não é trivial para Não, não é, porque até a gente não sabe no começo quanto a gente vale. Por exemplo, às vezes eu penso que eu valho muito, mas é porque minha mãe diz que eu sou lindo, mas, porra, é muito É, diferente, né? Então, o quanto vale a minha hora, quanto vale a sua hora? É muito difícil hoje a gente é, medir, né? Porque vale também da escassez. Então, se eu tenho poucas horas, tem que valer bastante. Se eu não tô fazendo nada, cara, tem que valer pouquinho, mas tem que ter uma. o que eu posso te falar é o seguinte: muitos professores no ensino superior estão sendo mal remunerados e valem muito mais, e muitos estão até ganhando muito pelo que entregam. Eu vejo as duas coisas, né? Eu escolhi o primeiro caminho. Eu achei, bom, eu preciso ser melhor remunerado pelo que eu represento, pelo que eu faço, pelo que eu já formei de humanos, pelo jogo que eu aprendi a jogar e pelo que eu entreguei. Então, se, se o empregador não está disposto a conceder isso, eu vou ser meu empregador. É simples assim. E resolvi parar de reclamar. Parar de reclamar. Não quis mais ser aquela pessoa que vai na sala dos professores e ficar reclamando da vida. Não, tá bom. Então eu vou ser meu empregador. Por uma formação boa científica, por oportunidades que a vida me colocou de me conectar com pessoas certas e me formar, eu tive a chance de então gerar uma possibilidade de serviço, de produto. E então a oportunidade apareceu e a gente agora está fazendo isso. Mas eu acho muito desanimador quando alguém chega nessa conclusão e ela fala, o que que eu posso entregar? Porque não sei se você está passando por isso. Quando a internet veio, parece que todo mundo começou, não, você tem que estar na internet. Não, mas eu tenho que estar na internet para quê? Para complementar meu salário? Porque tá todo mundo na internet. E também ninguém ensinou a gente a estar na internet. No começo eu era super contra, tá? A gente criou Ciência para a Saúde por uma necessidade até vocacional de querer divulgar ciência. Mas se falasse para mim, não, você tem que estar lá para vender seus cursos, para complementar o seu salário, isso é muito triste, porque mostra que alguém está pagando muito pouco É pelo seu trabalho. para o professor. Se você tem que complementar, é porque você não está ganhando bem. Exatamente. Agora, não, você tem uma coisa muito legal e que você tem que realmente vender de alguma forma. Não, legal, aí super incentivado. Mas essa história de que você precisa estar na internet para complementar, E fora que é muito lendário, né? Parece que todo mundo que tá na internet tá ficando milionário. O cara aparece lá e fala assim: se eu é, tivesse um celular, eu não sei o quê, e eu ganharia 6 milhões em. as pessoas, essas historinhas eu já não caio mais nessas historinhas. Você tem que estar na internet, gastando X dígitos, ganha em uma semana. Isso é mentira. Deixa eu olhar. Isso é mentira. Nós estamos há quanto tempo já nesse negócio, cara? Isso é mentira. É, Cadê nossos milhões? e tem outra coisa, né, Otávio? Assim, Gustavo, pegue meu Porsche, é, Gustavo. Gustavo, cadê meu Porsche, Gustavo? viemos aqui de carona nos três, né? Então, assim, o fato é o A seguinte. gente fica falando essas coisas, velho. Quem vai empreender, velho? Nós viemos, a gente veio de Não, carona, velho. A gente a gente pegou veio a de carona carona para no poupar, para Mercedes, não, velho. não Era um emitir mais ônibus. gás poluentes, né? Porque A gente veio um carro andando é de menor do que dois. bicicleta. Era exatamente. Os dois roliços viemos É, pedalando. para emagrecer, pessoal. Pô, tá difícil. Esses cientistas não estão tão pobres porque a gente está gordinho, então a gente está comendo bem. Tô vendo bem, pô. A gente não passa fome, não. A gente não passa fome. É. Mas, bom, é uma verdadeira revolução e isso da internet, assim, me mostrou que é legal fazer divulgação científica, né? A gente nem entrou na parte de empreendedorismo, mas, assim, divulgação científica é muito bacana. Eu acho que os cientistas, durante muito tempo, não fizeram esse papel, e a pandemia nos deu uma oportunidade para isso. Quando veio a pandemia, eu falei assim, caramba, olha aí, quem vai salvar o mundo vai ser os cientistas, com as vacinas, com tudo. E aí eu até pensei, nossa, não é jogador de futebol, não é youtuber, não é cantor que no fundo vai ser um cientista, vários, com as vacinas e os tratamentos. Dito e feito, foi o que aconteceu.
né? Porque os políticos não se entenderam, ninguém se entendeu, mas os cientistas fizeram o papel deles. Não, e até foi legal nessa parte de empreendedorismo, por exemplo, vamos pegar a Moderna. A Moderna é uma empresa que desenvolveu vacina para a Covid. Ela, na época, lá em Boston, acho que é em Boston, Boston ou Chicago, é uma dessas cidades nos Estados Unidos, Que bosta. ela estava com 200 funcionários, hoje ela tem 6.000. Então, houve um salto de produção e a necessidade de contratação de muita gente para poder se montar um sistema de produção de vacinas, né? A BioNTech também, uma das vacinas, né? Pfizer BioNTech. No fundo, Otávio, assim, eu achei que o cientista teve a oportunidade de ganhar espaço e aconteceu. Teve um boom mesmo de cientistas abrindo seus canais, divulgando. O que não quer dizer que o cientista não erre e não fala besteira. Então, Ah, não, fala muito. assistir um vídeo de 1 minuto não significa nada. Não quer dizer que você estudou e sabe tudo. Mas começou a ter, quando eu falei de sair do Olimpo, é assim. É o cientista que publica algo que só 3, 4 pessoas no mundo, especialistas, Uhum. leem sobre aquele. Mas no fundo, e aí? Né? Onde é que. Há uma obrigação social também de você passar para as pessoas, explicar para sua vozinha que talvez não estudou, né? O que que significa isso que você faz? Como é que funciona uma vacina? Porque, no fundo, o nosso país, majoritariamente, são pessoas que muitas vezes não estudaram. Uai, teve uma vez que uma mulher me perguntou, tava jantando, a garçonete chegou e falou assim: e eu não tomei a vacina, cara, porque dentro da vacina tem um chip que o governo americano quer entender tudo que acontece aqui no Brasil. Então eu vou ser chipado. Eu falei, cara, isso que é autoestima, velho. Imaginar que o governo americano tá interessado em você, mano. Eu achei Né? legal, cara. Achei a mulher, porra, forte pra Lá. caramba. Mas assim, é uma autoestima grande, cara. Você sabe que uma das coisas que me incentivou a ser professor foi na primeira palestra que me convidaram para dar. Eu tinha um medo danado de entrar em sala de aula, tinha uma certa vergonha, me chamaram para dar uma palestra e eu fiz uma palestra sobre a evolução da biotecnologia na área da saúde. E no final, eu dei algum exemplo de diabetes. No final, uma menina ficou meio sem graça, esperou todo mundo ir embora e falou: professor, é legal a sua palestra, né? Eu aprendi que. Agora, como é que a gente previne essa doença contagiosa? E eu fiquei pensando, que diabo de doença contagiosa eu tinha falado, né? Aí eu falei, qual doença? Aí ela, a diabetes, pessoal, essa doença contagiosa, como é que é? É vírus? E ali eu falei, caramba, talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Eu fiquei pensando, será que fui eu, meu erro? Eu que não. E ali eu pensei, primeiro que foi um convite para estar em sala de aula. Eu gostei, eu achei naquela oportunidade, apesar de ficar abismado, mas eu falei, talvez não é culpa dela, não. Não é culpa dela, não. Eu preciso melhorar essa dinâmica. Então, diabetes não é um vírus, não é Não é contagioso, contagiosa, não é tá? contagiosa. Mas ali foi um incentivo para eu entrar em sala de aula. E deixa eu perguntar outra coisa. Vamos de novo para essa Tá, parte do fica bom. empreendedorismo e coisa e tal, Legal. né? Digamos, vai lá, eu terminei um doutorado, aí tô lá no desespero, tem uma galera que está se sentindo oprimida, triste, infeliz e coisa e tal. E aí eu tenho dois caminhos, né, como empreender, serviço ou produto. Me fala aí o que que você acha que é mais negócio. Eu gero um serviço que eu possa oferecer para a sociedade ou eu gero um produto para tentar estourar a boca do balão e ficar. Ah, primeiro vai depender muito da área de atuação. A gente está aqui falando de biotecnologia e a biotecnologia pode ser as duas coisas, né? Pode, mas Pode se ser. você tivesse que escolher, qual o caminho que você trilha? Porque a gente já discutiu sobre isso, a gente já falou sobre produto, já falou sobre serviço. Então, E ainda tem um detalhe, né? O produto, muitas vezes, não é nem a entrega dele em si. Você pode entregar a propriedade intelectual, né? A receitinha, sim, que é o que normalmente é o receitinha é massa, que eu receitinha. gosto de brincar. Veja, isso é uma decisão estratégica do perfil do que você está empreendendo, né, na biotecnologia. Você pode desenvolver um produto, um outro formulado, um nanoformulado que vai, né, um agente novo químico que vai, né, ser usado lá no agro. Beleza. Aí começam as derivações. Bom, você tem que ter todas as comprovações científicas que aquilo funciona, e isso nós cientistas sabemos fazer muito bem, a gente foi treinado para isso. Naturalmente, esse tipo de testagens vão ter que atender ao Ministério, né, da Agricultura, Saúde Animal e tudo. Feito isso, né, a decisão é: eu quero licenciar a propriedade intelectual
ensinar alguém a fazer aquilo e aí acabou, eu vou viver de royalties, ou negociar isso com uma empresa que vai me dar um X antes para eu desenvolver, ou só vou ter um percentual de quando isso vender, ou eu vou montar uma planta, vou produzir e vou chegar no mercado com aquilo ali, com todas as várias certificações, e o Brasil exige muitas a depender da área, Difícil, cara, tá? difícil. Então, É assim, luta. Mas também para dar segurança, né? Tem umas coisas que são importantes. o Brasil, as pessoas, assim, elas gostam de uma marmotice. Então, às vezes, essas certificações são até são necessárias. Mas é uma decisão, porque você imagina que você vai criar uma startup, o nível de captação vai ter que ser maior. Você, de fato, vai falar, não, vou ter que montar uma planta e eu vou entregar. E aí, você entra num outro rol. Quando é serviço ou você está vendendo algo, você tem essa expertise, porque venda, comércio já é um outro ramo. Então, você começa a ter várias derivações que você começa a ter que somar de expertise e podem fugir da sua experiência. Então, acaba que o seu time que você vai compor, ele tem que ter essas habilidades. Não adianta você cientista. Isso é um erro, tá? Eu já escutei isso de gestores de grandes fundos de venture capital falando. Uma das coisas que para nós é um red flag é quando a gente vai investir num grupo, num cientista, e aí ele, sei lá, ele criou uma nova carne para hambúrguer. E ele já começa a falar em montar lanchonete e vender. Não, mas a expertise dele é em venda? Ou ele sabe criar uma carne vegana com a tecnologia nova, animal free? Não, eu sei, o cientista sabe fazer aquilo, legal. Porque vender, comércio, marketing é um outro ramo. Então os caras falam assim, quando os caras começam a derivar demais, já assusta. Uhum. E aí muitas vezes não vem dinheiro. Então, eu gosto muito da linha no começo, menos é mais. Você entender com clareza o seu processo. Uma outra área que a gente, um dia precisa até trazer alguém aqui, é para falar de regulatório. Né? Os investidores querem saber o seguinte, o produto que você está colocando no mercado, seja por propriedade ou licenciando, ele atende todas as demandas regulatórias? Porque muitas vezes nós, cientistas, não fomos treinados também para isso. Então a gente fala assim, nossa, que maravilha. Não fomos, cara. Eu criei esse hambúrguer vegano com tecnologia animal free, ele é a partir de uma matriz. Legal. Quais são os regulatórios para isso entrar no mercado? Aí o cara fala assim, não faço a mínima ideia. E pode, a gente às vezes nem sabe se Nem pode ou não pode. sabe. Nem no fundo Velho, fez acontece um hambúrguer de isso. minhoca. Olha aí, proteico, nutritivo. Proteico, nossa, já mexe sozinho, Aí o a hambúrguer se Anvisa fala assim, não, movimenta. não, 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 isso aí não pode não. Não pode. Então, assim, muitas vezes você tem as ideias boas, só que são tantas possibilidades. E, gente, tô aqui falando de alguém que tá vivendo isso há 6 meses só. Por isso que eu gosto de ser brutalmente honesto no que eu não sei, no que eu tô vivendo, e eu acho isso muito legal. Porque eu acho que a maioria das pessoas vão ter que passar por isso. Vão ter que passar por isso. Tem reuniões que eu me sinto um verdadeiro ignorante, que eu fico calado, às vezes dá até uma vergonha de ficar calado, mas eu penso assim, se eu for pensar no Falcão, ele vai falar, é melhor falar besteira do que ser mudo. O Falcão fala isso, mas não é, na verdade não Melhor é, falar. melhor falar besteira do que ser mudo, mas na verdade não é. Muitas vezes você tem que ficar calado escutando, aprendendo e observando e entendendo, e esse é o processo. Não, mas ficar calado às vezes é bom. Oh, Eu que tenho muitas dificuldade, vezes. mas. A gente vai falar. Tanto que a gente tem um podcast. Era, Não eu foi tenho pra ficar dificuldade, calada, né? né? Falando besteira. E deixa eu te falar outra coisa. Agora vamos lá. Tá. Digamos seja produto, serviço, Tá. whatever. Já me disse que pode ser os dois. É. E aí, qual o mercado para o Brasil? Porque nós temos indústria farmacêutica, cosmético, área animal, sei lá, sex shop, tem um monte de coisa que dá para a gente fazer. Qual é a área que você acha que vou dar mais rock? Ah, legal. Sabendo que ele gosta de rock pra caramba, E né? tem inclusive, cara, vou fazer propaganda não, mas tem inclusive, esses dias eu vi uma franquia de Escola do Rock, assim, que tá abrindo, eu falei assim, putz, tá aí uma franquia que eu adorei ter. É legal, cara, é Patrocina a investimento. gente, viu? Acho que pior que chama Escola do Rock. Olha só, eu acho que ainda me falta dados para te falar, assim, o melhor. Não vou me arriscar a gente falar qual é o melhor. O que eu sei é o seguinte, quando você tem uma área de atuação no seu produto, na sua startup, você provavelmente está mexendo com alguma coisa ou várias, né? O quão mais claro for para você o seu produto ou serviço é melhor, né? Que não é muito o nosso caso, mas o quão mais caro é melhor. E existem tamanhos de mercados diferentes.
No fundo é isso. Não existe tamanho. E você vai ter que entender assim, qual é o tamanho do mercado e qual é a fatia desse mercado que esse meu produto abocanha. Qual é a fatia? Porque, e também, assim, não ser ingênuo e falar assim, eu vou abocanhar tudo isso. Não, não vai. Existem concorrentes. O que é uma Guloso. coisa boa, né? É guloso. É muito Guloso, guloso. guloso. Mas, é, veja, o mercado agropecuário, saúde animal no Brasil é gigantesco. Tem coisas que tradicionalmente o Brasil faz bem feito. Se tem uma coisa que o Brasil faz bem feito, é a parte agropecuária. Nós somos expoentes no mundo, nós somos conhecidos por isso. Uhum. Segurou aí o nosso PIB durante muito tempo. O mercado de cosmético no Brasil é um mercado bem aquecido. Nossas mulheres lindíssimas, terra de homens e mulheres bonitas, mercado extremamente aquecido, né? Homens bonitos, É, homens bonitos. fui inclusivo. Foi inclusivo, tá? Tá? Pode ser. E, Pode então, continuar, eu tô olhando ainda. então, assim, nós temos isso. Quando a gente fala em terapêutica, eu tive acesso a um dado uma vez que, bom, não, mercado americano, 50%, 60% do mercado de fármacos do mundo, a Europa pega, assim, 30, 40%. O que sobra, o Brasil está no que sobra. Então, é pequeno. Comparado ao mercado americano, é ridículo. Então, você fala assim, a minha startup, ela vai na área terapêutica. Tem aqui no Brasil? Tem grandes farmácias? Tem. Mas a gente não tem nenhuma gigantesca quando a gente compara com as americanas, né? Uhum. Então, se a sua startup é isso, nessa linha terapêutica, naturalmente você vai ter que se preparar para se internacionalizar e aí, de novo, você vai competir com quem já está jogando esse jogo nos Há um Estados bom Unidos. tempo, é. É um caminho. Intelectualmente, nós não somos piores de forma alguma. O fato é que, se você recebe um investimento no Brasil de 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais, isso é 2 milhões de dólares lá. Isso é muito pouco para o mercado americano. Nossa moeda não tem a mesma força, né? Exatamente. Mas eu sou tendencioso a achar, e de novo, vai depender do ramo, né? No caso da biotecnologia, o mercado agropecuário é um prato cheio, com muitas oportunidades, né? E é o que a gente, no momento, está explorando, inclusive. Saúde animal, melhoramento da saúde animal, nas nossas terapias. A gente tem que, inclusive, marcar de falar especificamente da nossa startup. Acho que vale um bate-papo. Mas, pensando em oportunidades, gosto muito. Eu gosto de todos, terapêutica, né? Mas realmente o mercado brasileiro é bem aquecido no agro. E cosmético. Para homens Cosmético também, e para homens mulheres bonitos, lindos. né? É, homens lindos. Olhando de novo. Então, biotecnologia e cosmético tem tudo, tem uma relação íntima, né? Porque no fundo a gente está tirando os animais da jogada, usando cada vez mais testes que não fazem essas testagens de animais, estamos usando tecnologias novas. E aí tem uma coisa no mercado cosmético que é a mesma coisa na terapêutica, que é valor agregado. Então, muitas vezes, imagina só, você vai e desenvolve uma molécula que mata um parasita ou uma coisinha ali na produção de frango. Tá, mas o produtor de frango vai ter que espalhar aquilo ali em milhares de frangos. Se você criar um produto caro, ele Não fica vai dar inviável. certo. Não, ele fica inviável. Ele fala, legal, seu produto funciona, mas eu vou ter que esperar isso em, né, centenas de milhares de frangos, não vai dar certo. Mas experimenta vender um potinho de algum creme que tira ruga. Desse tamanhozinho aqui. Você pode vender ele a $500, que vai ter pessoas, né, que vão tirar o pezinho de galinha e tal. Então, tem valor agregado. Ou então, um fármaco biológico. Olha, eu tomo um fármaco que, se eu não me engano, vedolizumab, a doença minha colite ulcerativa. Se eu não me engano, ele é $10.000 a dose. Mas veja, Baratinho, tem né? 5 anos que eu não tenho. Eu vivi durante 10 anos com inflamação intestinal profunda, profunda, tinha uma vida muito ruim, né? Agora vai fazer 3, 4 anos que eu não tenho nenhuma crise. Meu amigo, esse fármaco tem um valor agregado Enorme. enorme. Eu tenho uma vida para isso. Então, as possibilidades são enormes. E o que eu queria deixar de mensagem, viu, Otávio? Nós não fomos treinados para pensar nisso. Tem pouco tempo que a gente começou a conversar sobre isso. A gente falava de papers, de coisa. A gente não falava só de paper, não. A gente é uns caras legais. A gente falava de várias coisas. Mas a gente não falava de mercado. Não, Não não falava de falava mercado. A nada. gente falava esse paper aqui. A gente já tem tantos pontos, mas agora que a gente começou a olhar para as possibilidades. E é isso que eu acho que esse tipo de bate-papo tem que chegar para as pessoas certas e para os jovens. Então, a mensagem que eu diria para. Não é desespero, não. Comece apenas. Se você está inseguro, comece apenas a olhar as possibilidades.
que você pode desenvolver, quais são a sua rede de apoio que pode fazer você dar esse passo aos poucos. Você também não estou incentivando ninguém a largar emprego, fazer isso não. As pessoas têm as contas para pagar. Mas se você está se sentindo desvalorizado, achando que não tem mais o teto, você vai unir a fome com a vontade de comer. Não, legal, cara. Eu acho que é isso. Acho que a ideia era exatamente nesse nosso episódio falar um pouquinho sobre a possibilidade de transição. Porque o que a gente está tentando fazer também com vocês, meninos, é dar uma direção. Então, nós estamos sabendo que você está em casa, você está terminando sua pós-graduação, ou você terminou, e está querendo o melhor. E não é só o melhor em ganhar dinheiro, é ser melhor em ser respeitado, em trazer benefício para a sociedade, em ajudar as pessoas, porque é isso que a ciência faz. A gente ajuda a gente. O dinheiro vem como bônus, ele vem, tá? Vocês não se preocupem não, que ele acaba vindo. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir outro caminho, que essa é a ideia. O Bernardo aqui está apresentando uma possibilidade diferente do que a gente foi treinado a fazer. E por que não? Porque quem tem que fazer tudo igual a todo mundo. É melhor fazer uma coisa diferente, mas que surta um efeito e ajude mais pessoas aí pelo nosso país. E tem uma coisa que eu gosto, assim, para finalizar. Não estou achando que todo mundo tem que empreender, não. Também tem um pouco de uma certa vocação, mas não é isso, não. Esse não é o único caminho. Tem gente, a gente continua precisando dos pesquisadores de bases aplicados que vão fazer seu papel. Tá tudo certo. A nossa bandeira agora é assim: existe outros caminhos. E eu gostaria de fazer parte de um movimento, nem acho que eu estou liderando, pelo contrário, de forma alguma. Eu gostaria apenas de fazer parte de um movimento de incentivo para ampliar os caminhos. Porque tem muito doutorando, mestrando, pós-doc muito bom, que merece ganhar mais do que uma bolsa, que apesar de ter aumentado o valor, e o que foi muito bom, ficou muito agradecidos, iniciação científica, fantástico, né? Isso é uma Esse é palminha, aplaudido. Mas, pensando em longo prazo, em algum momento, quando esse rapaz, essa pessoa constituir família, isso vai ser pouco. Vai ser pouco. Então, queremos outras oportunidades. E eu acho que um dos caminhos que me chama a atenção é poder criar emprego. Isso vai ser depois que o produto estiver vendendo, criar emprego, assim como formação humana foi o que você fez, criar emprego para mim vai ser O seu mote. o meu mote. Criar novos empregos. Beleza. Valeu. Então, galera, hoje, Ciência para Saúde, a gente fecha esse episódio. E no próximo nós vamos falar do quê? Do que nós vamos falar? Nós vamos falar de como monetizar esse negócio, porque também é importante a sobrevivência aí de vocês. Então, um novo caminho, um novo recurso. É isso mesmo. Beleza, As então. possibilidades. Valeu, galera. Obrigado.